Ok, irmãos, nós vamos falar hoje sobre este assunto aqui, que é um dos mais legais que eu acho. Cadê? O problema agora. Deu certo. Cadê o meu WhatsApp? Não é o WhatsApp, não. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Cadê? Aula 7, tá? E, na verdade, o pastor Márcio ia dar aula 6 hoje, mas ele teve um compromisso de última hora, teve uma reunião lá na igreja, então, se tudo der certo, na próxima aula aí ele vai dar essa aula, Saúde da Família. Então, eu estou, né, para dar a aula número 7, Planejando o Casamento e a Vida Familiar, Cerimônia, Festa, Lua de Mel, Vida Financeira e Planejamento de Filhos, Profissão, Moradia, Igreja e etc. Ok? Esse é o assunto de hoje. E nós vamos começar, então, pensando um pouco. Vocês não reparam... o Deixa eu só tirar o WhatsApp aqui, que é melhor. Eu ia falar não repara não, mas deixa eu tirar ele. Repara sim. Eu já salvei tudo que eu precisava dele. Vamos voltar aqui. Então, nós estamos com este assunto no dia de hoje. E eu pedi para abrir a câmera porque eu quero ouvir vocês nessa hora. Como está os preparativos, logicamente, aqueles que já estão, né, se preparando aí para o casamento. Como é que tá os preparativos para a cerimônia e a festa? Vamos lá, vamos começar pela Ruth, que já está bem avançada nesse processo, já está aí quase no limiar do casamento. Conte para nós, Ruth, como estão essas coisas? Bem corrido. Mas a gente não vai fazer festa, só o casamento na igreja. E eu acho que já tá tudo encaminhado. Essa semana fechamos os músicos, que era o que faltava. Dá muito trabalho, Dá. muita correria, Muito trabalho, muito dinheiro. muito dinheiro. É, vocês já planejaram lua de mel? Já. Fechei semana passada. Certo. Vocês vão para onde? Itacaré, Bahia. Olha, vocês vão para a praia? É, Pra praia? Bom, isso. legal. Itacaré é praia, né? Agora que eu tô lembrando aqui. É verdade. Muito bem. Quem mais vai casar aí? O Lucas, Lucas, cadê o Lucas? Vai, Lucas. Mostra a tua cara, rapaz. Vamos lá. Diga aí. E, Manda a pergunta aí. olha, a pergunta é, como é que tá os preparativos aí, ué, do casamento, da festa, da lua de mel, da cerimônia? Fala aí, abre seu coração pro povo aí, vai lá. Então, tá fluindo. Tá A fluindo. correria é grande. Mas graças a Deus tá andando tudo bem. É. Você vai pra onde? Lua de mel. Vamos para Monte Verde. Monte Verde aí. Tá vendo? O cara vai com um chalezinho lá no meio do mato. Tá certo. O Muriel tá perguntando se vocês conseguiram entrar. Eu falei, claro, ué. O que é isso? Só responder ele aqui. Então, aqui. Ok. Quem mais aí já está nesse processo aí? Da festa, do casamento, da lua de mel, ou é só a Ruth e o Lucas, por enquanto? A Bia também, né, Bia? É isso. Você tá sem microfone, Bia? Sim, também. Então, fala aí, conta aí, vamos lá. Como é que tá esse negócio aí? Tá indo bem? Gastando muito, gastando pouco? Muito trabalho, pouco trabalho? Como é que é? Muito trabalho e gastando, assim, na média, vai. Tá É, dentro do planejado. ok. E vocês vão para onde, lua de mel? Vai ser um cruzeiro. Olha, tá bom. Se quiser raiva na lua de mel, já joga o homem do barco lá e deixa ele na água. Tá certo, é isso aí. Muito bom. Não esquece do Dramin pros enjoo. Tem mais aí? Ou os outros ainda não chegaram nessa fase?
Não, a gente ainda não chegou nessa fase aí, não. Ainda A gente não, né, está Ariel? mais nos preparativos aí do apartamento sair para a gente poder, pelo menos, tirar uma preocupação da frente, porque construir uma casa, não construir uma casa, né? Comprar um Sim. apartamento, depois começar a mobiliar, comprar as coisas, juntar dinheiro para isso, juntar dinheiro para aquilo, não tá fácil, não. Tá difícil. Então a gente está deixando um pouquinho, o casamento um pouquinho mais para frente, logo depois que sai o apartamento, para a gente começar a pensar em alguma coisa. Mas você fica Ô, tranquilo. Ari, fica tranquilo que tipo, você vai ganhar muita coisa de casa, assim, viu? Ah, É, a gente é, espera porque Não, isso é. Eu tô falando assim por mim. Eu ganhei, tipo, nessa fase ainda, eu já ganhei muita coisa de casa, assim. assim, De talher, prato, as coisas que são minuciosas, mas são carinhas, assim. então, a Natália e eu, acho que antes da pandemia, a gente já fez algumas cestinhas aí para o nosso apartamento, para não deixar também para a última hora. Sabemos que algumas pessoas próximas, né, amigos, parentes, vão dar alguma coisa, mas a gente também sabe das condições das pessoas, então a gente não quer ficar esperando muito das pessoas, entendeu? Então a gente já fez algumas coisinhas aí para poder, quando pegar, já ter pelo menos o básico dentro do apartamento. ó, vocês vão casar depois. Então, assim, o que vocês fazem? O pessoal que está casando primeiro, o que eles ganharem em duplicidade, você pede para vocês, entendeu? Ó, vocês ganharam aí um jogo de prato duplo aí, mandam para cá. Vocês ganharam 2 panelas de arroz, manda. Eu ganhei 7 panelas de arroz quando eu casei. 7. 7. Nossa. Repara bem. Então, deu para distribuir panela de arroz para todo mundo. E já tem algumas pessoas que já deram algumas coisas para a gente. Minha mãe já deu alguns enxoval, Bom, assim, madrinha, quando a Natália era católica, né, quando era criança, já deu algumas coisas para ela, quer dizer, para nós, né? Então a gente vai guardando para quando poder sair, a gente já ter pelo menos meio caminho andado bom, em relação a presentes, né? sim, sim. O Gabriel e a Thaís já estão nessa fase aí também, ou ainda não? Quando vocês vão casar? Ô, Gabriel. Ô, Thaís. Aí. Ele não quer falar. Oi, Ricardo. É que eu acabei de entrar, tô um pouco perdida. Se Qual que é? vocês estão na fase do preparar cerimônia, lua de mel, festa de casamento, ou vocês ainda não estão nesse período ainda? Sim, já estamos. A Ah, gente vai casar em agosto, então já estamos nos últimos detalhes. olha só. E aí, como é que tá indo esse negócio aí? Muito Olha, eu complicado? acho que a gente. Não, até que a gente está bem organizado. Eu sou um pouco metódica com essa parte de planejamento. Então, a gente está seguindo um cronograma. E eu acredito que está indo tudo bem. Thaís lançou a planilha lá e falou: é isso aqui, ó. Cada semana cumprir uma tarefa desse negócio aqui, porque senão não tem jeito, já era. A louca do quase isso. Excel. Hã? É a louca do Excel. Tem planilha para tudo. Bruto. Muito bom. Então, continue. Rodolfo. Mas que noiva não tem uma planilha no Excel, né, gente? Pra controlar os gastos. Sim. Rodolfo e Mariana, recente, né? Vocês estão namorando tem pouco tempo, então, ou já está ajeitando isso já também? Eu não sei. Como é que tá aí? Ainda não Ainda não. começamos a editar a produção. Ok. Eu Maiara, e o Ari em lua de mel, a gente não pensou, não. Só pensou no apartamento, só. Dá uma dor de cabeça aí que vocês nem se der imaginam, certo, gente. lua de mel passa dentro do apartamento, já era, tá tudo certo. Brincadeira, vai dar certo. Maiara, e aí? O Muriel tá fazendo muita raiva, como é que tá? Vamos aproveitar que não tá aqui, né? Então, vamos lá. Ai, gente, eu tô no mercado, então desculpa o barulho. Tranquilo. Mas tá tudo pronto já praticamente. A gente tá vendo casa, já as coisas do casamento já toda pronta já. E aí a gente tá começando a ganhar aí, né, os presentes para imobiliar a casa. Vocês programaram com lua de mel para algum lugar? Como que tá isso aí?
A gente já fechou já, a gente vai para Maceió. Maceió, legal. A praia. Fala, Ruth. Levantaste a mão. Ah, não, você ia comentar o que o Ari estava falando. Ah, Assim, a gente obviamente não tem que ficar entrando pensando nos outros, mas assim, eu fico admirada como Deus toca no coração das pessoas, né? Porque casamento é plano de Deus, então Deus mobiliza as pessoas de uma forma tem. que eu recente lá em Utinga, né? Comecei a namorar o Felipe na pandemia, então tem muita gente da igreja que eu nem conheço. Uhum. E um monte de gente, tipo, que nem me conhece, mas conhece o Felipe e tudo. Oi, e aí, o que que vocês precisam? O que que vocês querem? Eu tô um monte de caixa aqui, ó. Tudo de presente que a gente já ganhou. Legal. Não, isso aí é algo que todo casal experimenta e eu acho que os crentes experimentam de uma maneira diferenciada, né? Essa bênção de quando você marca a data do casamento ali e o povo vai sabendo, as coisas vão chegando, vão acontecendo, você vai ganhando as coisas e isso aí, quando vocês casarem, vocês vão ver que até mesmo no dia do casamento ali, vocês vão receber as coisas, depois que você chega da lua de mel, vocês estão recebendo as coisas e tal. Então, isso é a bênção de Deus mesmo, né? Quem quer ter um compromisso, uma aliança diante de Deus aí, ele vai abençoar mesmo. Isso aí é fato. Então, muito bom. Que nem eu e o Ari comprou já algumas coisinhas, é que nem ele falou assim, a gente não fica esperando muito, né? Porque a gente não vai dar festa, vai ser só no civil. Uhum. Então, e a gente não marcou, não tem data. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem quando a gente vai casar, a data certa, e por isso que até agora, tipo assim, é que nem o Ari falou, quando eu era da católica, eu tinha minha madrinha, aí ela mesmo que muitas vezes, quando vem aqui, me traz alguma coisa. Não, mas quando Ela. marcar a data, você conta pro povo. O Ari falou que agora está no apartamento. Aí semana que vem eles entregam o apartamento. Aí na outra já tem que casar, entendeu? Fica ligado aí. Só tá... Mas tá bem assim mesmo, porque a gente está num grupo da pessoal que vai ser do condomínio e a gente sempre a gente não consegue acompanhar as conversas, porque na hora que você abre a conversa já tem lá 200, 300 mensagens, então você olha só a primeira e a última só para saber o conteúdo. Mas assim, eu já falei para a Natália, creio eu aí que no máximo, acho que 2, 3 meses eles devem estar entregando e depois que entregar, Esse ano. a gente já não dorme, então na hora que sair então vai ser pior, né? Esse ano, Ari, que você não escapa. Vamos casar tudo Mas esse ano. é bem isso, a Natália tem 2, 3 amigas ali que, Jesus, na hora que elas me vê, Ari, e aí, vai casar, não vai, já tem que casou? impressionar mesmo, já é. Nossa Fala, e aí, Senhora. cadê o filho? Tá na hora de ter filho. Muito bem. Pois é. Vamos. É capaz de a gente fazer chá de bebê, ganhar mais de chá de bebê do que de casamento. Vamos pensar aqui nessas coisas nesta noite. Quem chegou depois aí, o assunto hoje é planejamento. Então, a Thaís, que tem a planilha na mão, vai gostar. Planejamento de celebração, festa, lua de mel, planejamento financeiro, planejamento de filhos, moradia, todas essas questões. Vamos trocar uma ideia sobre isso nessa noite. E vocês estão conversando agora como é que está a caminhada. Eu quero mostrar para vocês algumas páginas da internet, alguns links de Instagram para que vocês sigam, principalmente do financeiro, pessoas crentes assim que ensinam insights sobre finança, muito bom. Vocês vão ver daqui a pouco aqui. E umas outras coisinhas aí que a gente vai ver durante a noite. Eu quero lembrar com vocês o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, que ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A gente precisa pensar na glória de Deus quando também vamos nos casar. E é fácil vocês se perderem nisso, na correria, naquilo que também você vislumbra de um casamento, porque, assim, casamento, a gente conversa sobre isso, né? Tem casamento de 10 mil reais e tem casamento de mais de 100 mil reais. Então, depende do que você pode pagar e do que você quer pagar, seja em festa, seja em cerimônia, seja em lua de mel, seja em qualquer outra coisa. Tem preço para tudo, né? Isso é em tudo, não só no casamento. Quando você tiver filho, quando você tiver filho, você vai ver que tem berço de quase 10 mil reais. Entendeu? Então, assim, tem de tudo, todo preço, todo gosto, todo bolso. E casamento é assim também. E a gente precisa pensar da glória de Deus no casamento. Vocês viram a dura que o pastor deu
domingo passado, né? O pessoal pedindo música lá no casamento, lá na entrada, que estava invocando o capeta no casamento e a pessoa pedindo essa música para cantar lá. Então, às vezes, nós perdemos o time das coisas quando a gente está se preparando para um casamento. E a gente precisa ter bom senso. O bom senso que eu digo aqui é entender que é tudo para a glória de Deus, inclusive o seu casamento, a festa, cerimônia, o que for ter no seu casamento, a lua de mel, o planejamento financeiro, o planejamento de filhos, o planejamento de moradia, tudo a gente tem que pensar. Deus vai ser glorificado com isso aqui que eu estou fazendo. A gente não pode pensar que o casamento, ele é, digamos, nosso. O casamento é eu e da minha esposa, eu e a Cris. Não, o casamento, ele é meu e da minha esposa, só que a presença de Deus está sempre aqui. É o cordão de 3 dobras, né? O casal e o próprio Deus está com este casal. E o casamento, ele reflete, né, ou simboliza a aliança de Cristo com a igreja. Então, a coisa é mais profunda do que simplesmente 2 pessoas se unindo em matrimônio. Então, quando a gente pensa no planejamento desse combo aí, por exemplo, da cerimônia, da festa e da lua de mel, a gente precisa considerar isso. É os primeiros passos, né? Quem já está mais avançado aí sabe que tem uma parte até burocrática disso. Você tem que ir no cartório, você tem que fazer documento lá, tem que afixar no mural se tem alguém contra o seu casamento por 30 dias. Tem toda essa parte burocrática que você precisa se atentar, né? E o pastor tem que ter acesso a esse documento no dia do casamento, se for religioso, efeito civil. Aí lá no cartório tem a divisão de bens também, ou não divisão de bens, isso tem um valor diferente para cada coisa. Tudo isso aí faz parte do planejamento, né, que vocês precisam fazer. E aí, quando chega na hora da cerimônia, por exemplo, né, aí se for na igreja, tem os aspectos da decoração, tem aspectos dos músicos lá, tem o que vai cantar, o que não vai, quantos padrinhos, quem vai entrar, quem não vai, o que vai fazer. Eu vou contar um negócio para vocês, mas vocês não dão risada, não, porque a gente era novo, né? A gente aprende com o tempo. No meu casamento entrou uma bailarina, pra vocês terem ideia. Então. Pois é, né? É a vida. A bailarina entrou dançando e jogando flores. Tem vídeo disso. Pois é. Nunca imaginei isso. Não estou dando ideia, tá? Não, Imaginar, tipo, assim, alguém entrando com pão de queijo, oferecendo pão de queijo. Não, pode ser igual, Mas uma bailarina, a gente era mais jovem, né? Então, a gente não foi orientado, nós não tivemos um curso de noivos muito bem. A gente teve um curso mais ou menos assim e tal, mas não foi aquela coisa assim. Então, a gente não foi bem orientado. A gente inventou umas coisas lá que não precisava. Então, não. É bem diferente, né? Hã? Foi bem diferente. Bem diferente. Não invente essas coisas, não invente. Isso aí é pop-art. Depois fica aquilo lá gravado e a gente fala, por que a gente fez isso, cara? Enfim, por que eu estou dizendo isso? Quanto mais espalhafatoso é a cerimônia, mais se perde o foco do que é a cerimônia, tá? Esse é o meu ponto aqui. Se a gente faz muita coisa assim que chame atenção, perde a atenção do sentido da gente estar ali. Entendeu? O famoso enfeitar o pavão. Oi? O famoso enfeitar o pavão. A gente precisa equilibrar as coisas, sabe? Dá para fazer bonito, uma cerimônia, uma entrada na igreja, mas sem coisas espalhafatosas. Que aí o pessoal vai ficar só pensando naquilo e a cerimônia vai embora, o momento da mensagem vai embora, enfim. Sabe? Tem um pastor, né, amigo nosso, que ele está vivo ainda, né? Aí ele ficava indignado com esse negócio de casamento, como muita coisa assim, espalhafatosa. Por conta dessas questões, acaba perdendo o foco do que é o momento do casamento. Então, a gente precisa ponderar isso. Eu sei que a gente tem vontade de algumas coisas e, às vezes, eu queria que fosse assim desde quando eu era pequenininho, pequenininha. Aí sai uns trem meio esquisito, né? E, geralmente, quem tem ideia disso é as mulheres. E o homem concorda para não criar caso no dia do casamento, né? Então, as coisas vão caminhando assim e tal. Então, a cerimônia, principalmente, né? A gente precisa ponderar sobre isso. Dá para fazer bonito, mas não leva um circo para lá, não, que fica esquisito.
né? E aí perde aquele momento ali. O povo já não tem muita reverência, né? E tal. No momento de casamento, que é um momento de culto também. Nesse sentido, a igreja Maranata faz um negócio diferente, né? A igreja Maranata eles não aceitam celebração assim, não. Lá na hora do culto, lá, o pastor vai lá e ora pelo casal que casou no civil. Você já viu isso? A igreja Maranata é assim. É um pouco diferente. Mas não precisa ser assim também, né? Dá para ter um negócio bonitinho lá e tal, na organização ali. Só não precisa ser um negócio muito esquisitão. Porque vai perdendo aí o foco das coisas e, às vezes, até perde o foco da glória de Deus no casamento. Vira um evento, né? Um evento muito espalhafatoso. Quanto à festa, aí a gente tem um outro problema, né? Qual que é o problema na festa? Por exemplo, nós somos crentes e, às vezes, a nossa família não é. Ou parte da nossa família não é. Aí você tem aquele conflito homérico, assim. Nós vamos servir bebida alcoólica no nosso casamento ou não? Vai ter cerveja na mesa ou não? Você pode achar que isso não tem nada a ver, mas tem. Porque, assim, não é todo mundo que tem o mesmo entendimento que a gente tem. A gente sabe que bebida alcoólica não é pecado é embriaguez e etc. e tal. Mas isso num evento grande, com pessoas de toda estirpe, isso pode causar algum escândalo, né? E levar aí uma depreciação ao nome de Deus, porque o povo sabe que você é evangélico, né? Você é crente. Então, a festa, por exemplo, tem, às vezes, esses conflitos. Eu tive no meu casamento esse tipo de conflito, mas eu resolvi, né? Resolvi de maneira que durante lá a festa não vai ter. Depois vocês podem beber as caixas de cerveja que vocês quiserem aí, depois que acabar a festa, mas durante a festa não tem jeito. Porque era sítio, aí o pessoal ia ficar depois, né, e tal, e acaba a festa. Chega uma hora que a festa acaba, né? O povão vai embora, fica só a família mesmo e tal. Na festa também, a gente pode ter outras dificuldades, não apenas com esses conflitos éticos, morais, até mesmo música, né? Eu já fui no casamento de crente que estava cantando funk lá. Isso não é casamento de crente, não. Funk é do capeta mesmo. Então, não ia dar certo, né? Então, conflitos éticos, morais que nós podemos ter na festa, por exemplo. Um outro problema na festa e também na cerimônia é a questão do que você vai gastar, né? Às vezes o casal, ele fica assim, cara, a gente precisa fazer uma festinha, né? Só que essa festinha, ela vai custar alguma coisa. E às vezes custa muito, e às vezes você não tem esse dinheiro. E a minha orientação para casais que me procuram se você não tem dinheiro, ou se você tem que escolher entre gastar com a festa e ter uma lua de mel boa, vai para a sua lua de mel, deixa de ser besta. Entendeu? Porque a festinha, o pessoal vai ali na sua festinha, 1 hora, 2 horas, você gastou horrores. Aí depois você acabou de casar e está sem grana para fazer uma viagem legal. Só os dois. Então, é algo para se ponderar. Na cidade grande, que é onde nós estamos aqui, é muito diferente do interior, tanto que você pode agendar um restaurante lá e cada um paga o seu e está tudo certo. Está tudo tranquilo, ninguém tem dificuldade com isso. No interior, se você fizer isso, o pessoal te excomunga lá, né? Dá errado. Aqui não, aqui você tem o álibi perfeito para fazer isso. Todo mundo está habituado a essas coisas. Entrega só um bombonzinho ali na saída, ou nem entrega, só, no restaurante tal. Se quiser ir, você paga o seu e acabou. E vai investir naquilo que é importante, no mobiliar sua casa, na lua de mel e outras coisas do casal, tá? Agora, não, eu tenho dinheiro, eu estou nadando de dinheiro, então faz uma festa de arromba aí, a gente vai lá e celebra com você, não tem problema. A questão se você não tem, você não faz. Não faça o que você não tem condição de pagar só para agradar, satisfazer seus convidados. Você ia falar, Ari? Sim. Fala aí. Que nem você falou, né? Hoje em dia está muito comum as pessoas, o casal, fazer a festa numa churrascaria ou em qualquer outro local. Sim. Mas assim, você agrada algumas pessoas e desagrada outras. Então fica difícil, entendeu? Porque eu ouço, né, de pessoas falando,
Você vai fazer, mas a pessoa não vai querer ir porque tem 4, 5 pessoas na família e não vai querer gastar X. Tem outras que falam, não, legal, bacana. Então você fica entre, vamos dizer assim, a cruz e a espada, entendeu? Você não sabe se você faz, se você não faz, mas a gente vê que cada vez mais esse tipo de evento, de comemoração, está acontecendo. Olha, eu penso assim, você vai casar, é você que está casando. Então, assim, se você decidir não fazer ou fazer, é uma escolha bem particular e o que os outros vão dizer quanto a isso, para mim, é irrelevante, sabe? Porque, assim, você tem que focar no seu casamento. Você está casando, sabe? A gente precisa focar no casal agora. Porque se a gente for olhar quem agrada e quem não agrada, até se você fizer uma festa de 100 mil reais, vai ter gente que vai sair de lá insatisfeito. Entendeu? Então, sempre vai ter os insatisfeitos. Agora, quem curte vocês mesmo como casal, como família, vai topar qualquer coisa. Se vocês falarem, a gente não vai fazer nada, eles vão se alegrar do mesmo jeito e depois vão na sua casa tomar um café e tal, tranquilo. Se vocês falarem, vão para o restaurante, eles vão com vocês. Se vocês falarem que, entendeu, que vão fazer uma festa, eles vão para a festa também. É assim que funciona, né? Quem curte mesmo o casal vai topar qualquer coisa aí. Ou então, se a pessoa não puder ir também, é igual você falou, tem 5 pessoas na família, não pode gastar, ela vai falar com você, olha, eu não posso ir, e para ela tá resolvido, tá tudo bem, entendeu? Quem cria caso, geralmente, é quem está caçando confusão mesmo, entendeu? Porque o casamento, é que as pessoas elas inverteram a ordem, né? Parece que o casamento é para o público, não para o casal, mas tá errado. O casamento é do casal. Então, assim, a gente está ali como convidados do que o casal pensou e tem condição de fazer, e ponto final. Ninguém tem que reclamar, ou deveria, né? Ninguém deveria reclamar de como o casal decidiu fazer o próprio casamento. Isso não faz sentido. Eu estou de Batman hoje, viu? Só para vocês saberem. Vamos continuar aí com a nossa aula. Muito bom. A respeito da lua de mel, que envolve essa questão da grana, né? Quem vai casar, a maioria não tem grana para fazer isso tudo de uma vez. Você fazer uma cerimônia, você fazer uma festa e ainda ter uma lua de mel topzera. Então, às vezes, você precisa escolher. E eu sempre falo, escolha a sua lua de mel. Escolha esse momento. Nem que seja só no final de semana, não importa. Onde que vai ser, vocês vão escolher um lugar, e tem muitos lugares que dá para escolher, que não pesa no bolso e etc e tal, enfim. Mas tem esse momento do casal, né? Que é o momento ímpar. Que nem eu e o Ariel, que a gente pensa é assim mesmo, pensar mais, tipo assim, vai num restaurante, quem quiser ir vai, paga, cada um paga o seu, e pensar mais na nossa lua de mel mesmo. É lá em Dubai. Dubai, E o restaurante, se for, é o Fazano, tá? Não, aí eu não vou, né? Aí você apelou. Aí se for no Fazano, não dá para ir, não. Aí vocês quebraram, né? Vai ter que ir naquela ali do Ruge Ramos ali, ó. Como é que chama? Tendal. No Tendal dá para ir. No Fazano. Teve um dia que a Natália falou assim para mim, Ari, dá uma, não sei quem daqui na sala, né, é de São Caetano ou conhece ali na Estrada das Lágrimas os Sete Mares. Sim, conheço. E então, eu e a Natália já a gente foi umas 2 ou 3 show. vezes jantar ali, né? Legal. Aí um dia a Natália deu a ideia, né? Falou, Ari, dá uma olhadinha lá, vê quanto que é a festa. Aí vai aqui o espertão, né? Mandar um e-mail para eles. Natália, quantas pessoas? Gente, deu acho que umas 200 pessoas. O cardápio, o mais barato, né? Para a pessoa era R$99. R$99. Estava saindo na faixa de 70 mil. Eu falei, não, gente, não é isso não, sai daí. Legal. É muita coisa. Continua aí, não almoçar, só vocês lá mesmo, tá tudo certo. Sai fora. Eu perguntei na Vivano, cobraram 130 por pessoa. Nossa, o Vivano? Bom. É caro lá também. Eles são muito chique, gente. É lá que você vai, né, 70 mil, acho que se for ver o meu casamento todo.
No geral. A lua de mel, Eu cogitei o Bochecha, mas a Ruth não deixou. o que é o bochecha? Eu não conheço. Aí é Também top, hein, Bochecha Fih? Hã? Bochecha é um lugar especial, cara. Aquela Top, hein? chapa Top. brilhando. Não, para tomar um café ali é muito bom. Mas a Ruth não deixou. Tá certo. A lua de mel, ela precisa ser bem planejada, porque é aquele... Se vocês estão caminhando corretamente no namoro de vocês, sem sexo antes do casamento, eu espero que vocês estejam caminhando assim, a lua de mel é aquele momento ímpar na vida do casal, né? Então, é um momento bem importante e até por isso vocês precisam pensar bem na lua de mel, né? Igual você vai... Eu vou para a praia. Ok, você vai para a praia, mas você está indo para um apartamento do tio, do amigo, que tem lá 500 vizinhos, com aquela barulheira, com aquela confusão toda, entendeu? Tu vai ir para um lugar lá na praia, lá que você tem que andar 10 quilômetros para você chegar lá na praia, e mais 10 para voltar para casa. Aí você chega em casa, está cansado, você está morto, você está queimado do sol. Aí aquele momento dos dois já morreu, né? Porque vocês vão desmaiar no final do dia, né? Então, precisa pensar nisso. O Lucas foi esperto, ó. Escolheu Monte Verde, pegou lá um chalé lá, não vai nem sair do chalé. Tá certo ele. Isso aí. Tem que pensar nisso aí, no lugar, na questão, até de muita gente. Imagina você pegar uma lua de mel em Porto Seguro, lá naquele Axé Moá, lá, aquele negócio doido lá. Vocês já imaginaram isso? Um casal de lua, uma confusão daquela que ninguém nem anda na cidade? Hã? Então, você precisa pensar nisso também, né? Para onde que eu vou? Sabe que tem algum evento, tem festa, tem movimentação demais na cidade, que aí você não consegue comer, você não consegue sair de casa direito no trânsito, você não consegue voltar direito para onde você está hospedado, e etc e tal. E assim, isso tudo vai desgastando, né? Você sai ali uma semana para ter um momento a dois e você não consegue nem ter esse momento a dois. Aí você vai num restaurante lá, aí aqui tem que estar cheio demais, você toma uma cotovelada para todo lado, você entende isso? Vocês precisam analisar tudo isso, o lugar que vocês vão, né? A temporada que vocês vão, né? Se está cheio, se não está, como é que é esse negócio aí? Porque a lua de mel é esse momento importante na vida do casal, né? De cuidado um com o outro, de relacionamento, de intimidade também, obviamente, né? E tem que ser bem aproveitado mesmo, porque depois vocês vão voltar para casa e aí vai começar a rotina, vai começar a vida a dois ali, desembrulhar os presentes, pôr as coisas no lugar e todo mundo volta para o trabalho, aquela correria da vida mesmo e tal. Então, esse momento da lua de mel, ele é muito especial e eu foco bastante nele, mais do que festa e mais do que cerimônia, sinceramente, porque é um momento do casal ali, sabe? De se conhecer, de desfrutar daquele momento ali que vocês esperaram por ele, né? Que vocês aguardaram por ele. E que Deus abençoa para que tenha este momento muito singular na vida do casal. Então, vocês precisam mesmo avaliar bem a lua de mel. Eu sei que alguns já fecharam aí, como vocês já comentaram, né? E tal. Mesmo quem fechou, né? Ainda dá tempo de você analisar o lugar que você vai, se você não foi ainda, como que é o lugar que você vai hospedar, essa coisa toda aí e tal. Se você não fechou ainda, né? Leve isso em consideração também. São questões bem práticas aí que você precisa considerar, tá? Para que você desfrute da lua de mel. Ah, mas eu quero passear. Lua de mel não é momento de você passear. Passear, você vai passear depois, a vida inteira, depois de casado. Ué. Aí eu quero ir para tal lugar, eu quero conhecer lá. Não, meu querido, minha querida. Esse é o momento de vocês se conhecerem. Aproveita o lugar do que ele tem, lá do que deve se aproveitar. Mas não perde muito tempo, né? Ah, nós vamos para um lugar que tem um passeio de 4 horas. Para que você vai fazer um passeio de 4 horas na sua lua de mel, criatura? Não faz sentido, tá? Isso aí, abra os seus olhos para isso. Lua de mel, você está indo para conhecer um ao outro. Depois vocês conhecem o lugar, tá? E tá tudo certo. A minha experiência com lua de mel foi boa. Nós alugamos um chalé no meio do mato, literalmente falando. Parece que eles construíram assim, do lado de fora, encaixaram o negócio no meio do mato, assim, tal.
Foi excelente, só tinha gente lá, estava ótimo. Foi uma maravilha. Foi bem a dois mesmo, assim. Tinha só uns macaquinhos na árvore lá e tal, enfim. Você não via nem gente. Excelente. Para mim foi muito bom essa experiência. Muito bom mesmo. Então, considere esse negócio aí. Não vai para Xemoá lá do Porto Seguro, não, porque você não vai conseguir nem movimentar naquele lugar lá. Tá? Acho que no final do ano fica muito cheio ali no sul do país também, né? Em Gramado. A minha irmã já foi ali no sul do país no final do ano, ela que está muito cheio e tal. Então, assim, se for para lua de mel, vai passar meio dificuldade, até lugar para achar, para restaurante, essas coisas todas, enfim. Leve essas coisas em consideração. E depois você vai falar, realmente, a melhor coisa que eu fiz foi prestar atenção nessas coisas para desfrutar da lua de mel de maneira adequada. Então, pensem nisso, tá? Pensem nisso e se tiver que gastar dinheiro, gaste dinheiro com a lua de mel. Invista nisso aí, porque depois nunca mais você tem a lua de mel. Você tem a segunda lua de mel, depois de alguns anos de casado, mas aí você tem menino também. Eu vou fazer 10 anos de casado, eu não vou ter uma lua de mel, só eu e minha esposa, porque eu tenho 2 meninos. Então, perceba, há 10 anos atrás nós tivemos a nossa, aproveitamos bem, temos boas lembranças, foi tudo legal, tudo muito bom, né? E tal, mas nunca mais se repete. Então, é um negócio para vocês considerarem mesmo, né? Vocês vão casar uma vez só também, amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, tal. Então, vocês vão casar só uma vez, então leve isso em consideração também, né? E a lua de mel precisa ser um negócio importante na caminhada. Eu quero continuar falando. Olha, o Muriel chegou. Seja bem-vindo. Eu quero falar um pouco agora a respeito de vida financeira. E aqui começo a introduzir alguns personagens aqui que muito ajudarão vocês na caminhada, pessoas capacitadas muito mais do que nós, entendidas da área, para nos orientar nesse sentido. Eu quero mostrar para vocês a página de um cara e eu quero que vocês sigam esse cara no Instagram, por favor. É o nosso irmão presbiteriano, Silvano. Deixa eu só fechar essa aba aqui que eu vou conseguir abrir aqui o negócio aqui. Eis o problema, né? Cadê? Fecha, fecha, fecha. Aqui aparece a abinha para mim aqui. Eu não sei como é que eu tiro ela fácil. Cadê? Eu tirei ela agora há pouco. Por que ela não quer sair? Alguém me ajuda aí. Como é que essa aba some? Joga ela lá para baixo, clica nela, segura, arrasta lá para baixo. Ela vai lá embaixo. Ela arrasta, né, cara? Obrigado! Eu não sabia disso. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, o Silvano.nit. É o Silvano Júnior. Silvano Júnior, ele é nosso irmão presbiteriano. Nós iríamos trazê-lo na nossa igreja ano passado para dar uma palestra sobre finanças para casais. Só que ele se mudou para Brasília. Ele trabalha em grandes instituições financeiras e ele decidiu usar a página do Instagram dele para ajudar as pessoas com relação a finanças. Está aqui a foto da família dele e tal. Cara, muito gente boa. Ele tem curso também, para quem quer pagar um curso, mas ele dá muitas dicas no Instagram. Então, eu recomendo fortemente que vocês sigam eles. Ah, mas as minhas finanças estão controladas. Cara, você sempre tem algo a aprender sobre essa área, principalmente quando você vai se casar, porque as coisas mudam quando você se casa, né? Agora, são 2 pessoas, são mais despesas, são 2 salários se os 2 trabalharem, e vocês precisam aprender a administrar agora a 2. Né? Não é mais você administrando suas finanças. Ele tem algumas postagens aqui que eu quero passar aqui com vocês rapidamente, pelo menos 2 delas. Ó, ele tem um post aqui, né? Casais sábios conversam sobre dinheiro, sem reservas. Então, isso é algo que espera que o casal, no namoro, no noivado, já esteja conversando. Vocês precisam se entender sobre isso, né? Como é que vai ser, como que está indo a situação, como que será o uso do dinheiro dos dois. Aí eu acho que a maioria de vocês, os dois trabalham, né? Então, é diferente.
quando os dois trabalham, ajuda muito mais no objetivo comum do casal, né? Isso aqui é importante também, a questão de ter objetivos comuns, né? O que a gente quer? A gente quer quitar o apartamento, a gente quer comprar um carro, a gente quer trocar de carro, a gente quer fazer uma viagem todo ano, a gente precisa montar a nossa reserva de emergência como casal, enfim, vocês têm que ter esses objetivos em comum na caminhada aí financeira do casal. O dinheiro é um só, pelo amor de Deus, esse negócio de eu tenho a minha conta, você tem a sua e ninguém tem acesso a nada, o dinheiro é meu e o seu é seu, isso aí não existe num casamento, tá? Lógico que, como ele coloca aqui, você tem que respeitar os gostos individuais, ok? Né? Mas o dinheiro tem que ser um só. Vamos colocar aí, cada um ganha 10 mil reais. Então, 20 mil reais é da casa. Vocês vão administrar isso aí, juntos, pensando em gastos fixos e variáveis, pensando em lazer, pensando em investimento em educação, pensando em reserva de emergência, pensando em aposentadoria, pensando em seguro de vida. Muitas dessas coisas, talvez vocês tenham já no trabalho que vocês têm, mas vocês podem pensar além. Por exemplo, você tem ali a contribuição do INSS. Se você trabalha, tem carteira assinada, já vai automático. Mas e a previdência privada? Por que não ter um segundo plano de aposentadoria ou um investimento em bolsa de valores, um investimento em renda fixa, em renda variável, de acordo com o seu conhecimento financeiro, de acordo com as suas possibilidades? Por que não um investimento no Tesouro Direto, ou no CDB, ou no CDI, ou em ações, ou então no ETF não, no IS lá, que é o do aluguel de imóveis e tal. Enfim, vocês precisam sentar e conversar sobre isso. O que nós vamos fazer com o nosso dinheiro? Não dá para simplesmente ganhar o dinheiro, pagar as contas e o resto ir com 4 assinaturas de streaming. Se você assinar hoje HBO, Netflix, Amazon Prime e outras por aí afora, você gasta, sei lá, R$200 por mês para mais, jogando dinheiro fora. Você pode assinar um canal de streaming e assistir as séries ali, cancelar quando você quiser, começar no outro, e etc. e tal. A gente gasta o nosso dinheiro a gente tem conta num banco que cobra uma taxa enorme. Aí você gasta lá todo mês R$30. Dá para você mudar isso. Dá para vocês sentarem e pensarem nisso. Objetivos comuns. O dinheiro é um só. E respeitar os gastos um do outro, né? A mulher compra roupa todo dia. Deixa ela comprar. Não cria caso com isso, não. Você gosta de comprar outras coisas também. Mas, lógico, com sabedoria, sempre dialogando. Dinheiro é um negócio que você gasta e o outro precisa saber. Não existe isso de, comprei aqui um computador novo e não vou mostrar para minha esposa o gasto que foi. Eu vou falar com ela que foi R$1.000 e ele custou R$5.000. Não faça isso. Isso é mentira, né? Isso é pecado. A gente precisa olhar para o dinheiro como o dinheiro de um só. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui rapidinho, que eu tenho uma reunião do acampamento daqui a pouco e eu vou ter que me atrasar para essa reunião. Deixa eu só avisar aqui. Rapidão. Ok. Vamos lá, seguindo aqui. Ele tem essa postagem, você vai achar lá. Ele tem essa outra aqui, ó. Comece pelo fim. Seja prudente. Primeiro, o mais importante. Geralmente, nós pensamos na vida financeira assim, ó. Eu recebo, aí eu vou pagar as despesas e vou saciar os meus desejos, depois eu vou dizimar, depois eu vou investir. E ele mostra um caminho melhor, o Silvano. Você recebeu, primeiro você dizima. Depois você investe. Depois você paga as despesas e atende aos seus desejos. Investimento aqui pode ser numa segunda aposentadoria, como eu citei, ou pode ser um outro investimento que você deseja fazer.
O desejo é sempre por último, porque sempre dá para esperar. Despesa não dá para esperar. Contas chegam todo mês. Vocês vão ver que delícia que é ser casado. Boleto chegando todo mês. Ah, mas eu sou solteiro e já chega. Eu sei que já chega. Mas quando é os dois é diferente. É mais. O valor é maior. Tá? Então, fique tranquilo. É uma delícia. Dízimo é importante, né? E pensar nessa questão de investimento. Tá? Tem mais aqui, peraí. Depois vocês vão ler lá com calma os que ele postou lá e tal. Isso aqui eu catei, já tem tempo que ele... evite cortar investimento, educação, lazer, plano de saúde, seguro de vida. Se a empresa que você trabalha não tem seguro de vida, pague um seguro de vida. Tem seguro de vida aí baratinho, que dá uma apólice considerável. Você não sabe se você vai morrer amanhã ou depois da manhã, entendeu? E aí você deixa o outro, o seu cônjuge, a ver navios, às vezes até com alguma conta para pagar, um apartamento para acabar de quitar, e etc e tal. Você fala assim, cara, vou pensar nisso não, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho 30 e poucos anos, eu tenho 40 e poucos anos e gosto de boa saúde. Nunca pense assim. Pense que quando você se casa, você precisa amparar o outro em uma emergência, né? E a emergência é se você falecer. Ou até mesmo se você cair numa enfermidade, numa invalidez, algo assim. Então, se a empresa que você trabalha não paga seguro de vida, pague um seguro particular. Tá? Não deixe de fazer isso. O plano de saúde as empresas também pagam, né? Se não pagar, esse negócio é mais caro, né? Então, uma maneira de você driblar isso aqui, se for o caso, é você fazer um CNPJ. Você paga mais barato o plano de saúde, tá? Caso você não tenha. Ou se você morar numa cidade como São Caetano, você não precisa de plano de saúde, não. Aqui a saúde é bem interessante, assim, a assistência. O pessoal fica bem suprido, assim, sem plano de saúde. Mas é uma coisa boa. Educação, né? Sempre se qualificando, investindo, comprando as coisas, cursos e etc. E o lazer é importante também. Você precisa planejar sua vida financeira contando lazer. E o lazer aqui pode ser desde uma ida ao cinema, aos dois, desde viajar, pelo menos uma vez por ano. Tá? Ah, mas a gente não tem dinheiro. Cara, se você se organizar, pelo menos uma viagenzinha por ano, vocês conseguem fazer o casal e tal. Tá? Mesmo que seja mais pertinho, mesmo que seja no interior aí de São Paulo, tem muitas opções. E vocês descansam, vocês curtem um ao outro, sai dessa rotina louca, então vale a pena pensar nisso. O que mais? O que é isso aqui? O negócio fechou tudo aqui. Não, esse vídeo não era para ter aberto. Então, tem um negócio que eu quero mostrar aqui. A internet não está ajudando. Agora eu estou com pressa. Então, essa aqui é a página dele, vocês já viram. Vocês vão seguir aí, eu espero. A reserva de emergência. Não. Reserva de emergência eu vou falar hoje. Não, mas falando sério, reserva de emergência é um assunto passivo para vocês, tranquilo? Vocês entendem isso bem? Precisa ter isso? Ou vocês nunca pensaram nisso? Tranquilo, né? Beleza. Planejando o casamento, parte 1. Isso aqui é uma postagem legal que ele fez, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que ele fala é sobre alinhar o coração, né? Muitas pessoas têm muitos sonhos em relação ao dia do casamento, sonhos que podem envolver uma bela festa, viagem e tal, talvez muito dinheiro. Comece alinhando seu coração, entenda as motivações, cuide para que a sua festa de casamento não se torne um ídolo. A questão de fazer tudo para a glória de Deus. Faça uma previsão de custos, dos custos, né? Prepare uma planilha. Aí, Thaís, ó, você saiu na frente, tá vendo? Prepare uma planilha, você já está com as planilhas todas na mão aí. E aí ele coloca, ele trabalha em instituição financeira, né? Ele é da área financeira, então ele sempre coloca a questão de essas coisas que a gente às vezes nem pensa, né? Estima os custos e coloca uma margem de 10 ou 15%, considerando preços que podem aumentar durante o processo, imprevistos e tal. Tem uma reserva para oportunidades, nem sempre isso é fácil, né, gente? A gente sabe disso.
você ter dinheiro guardado para pagar algumas coisas ali no casamento, mas se você tiver bom. E atenção aos detalhes dos contratos, né? Isso é importante também, ler o contrato todo. Quando você está fechando alguma coisa, você está eufórico, né? E geralmente eles preparam uma mesa com um cafezinho para você tomar, vai conversando. Você fica empolgado com aquele negócio, te apresenta um negócio pronto já também. Você precisa ler o contrato, tá? Bem detalhado. Achava legal que a Crisânia falava assim com o pessoal: não, a gente vai fechar com vocês, mas manda o contrato com o meu e-mail que eu vou dar uma lida antes de assinar. E a gente ia embora. Aí ela ia ler o contrato e tal. Ela é meio parecida com a Thaís, assim, meio metódica. Então, não importa se a sua festa vai ser mais simples ou mais requintada, o dia do casamento é especial e tal. Então, a grande alegria é que Cristo seja o centro do seu casamento. Aí tem a parte 2, que ele vai falar 4 dicas. A viagem de lua de mel, é isso aí. Nós já conversamos aqui, né? Tal. Quem casa quer moradia. E aí, uma coisa que o Silvano defende, que não necessariamente você precisa comprar uma casa para casar, tá? Ele entende que se você não tem casa própria, aluga uma casa e segue a sua vida, que isso não seja um impedimento para que você se case e tal. Aí você vai fazer as avaliações, né? Que a moradia, ela pega muito a questão de como que isso vai influenciar na rotina de trabalho, por exemplo, né? O horário que você sai de casa, transporte, quanto tempo você gasta para chegar, quanto tempo você gasta para voltar para casa. Então, isso tudo faz diferença. Agora você não vai ser solteiro mais. Você não vai chegar em casa 9 horas da noite e está tudo bem, né? Você tem que tentar chegar mais cedo em casa. Então, se você mora, talvez, numa localização que te favorece a ida para o trabalho e a volta, muito bom, né? E você precisa considerar isso quando você vai casar. Não pode negligenciar isso, né? Mobiliar a casa, aí a dica dele é pesquisar, né? Pesquise, negocie descontos, tal. Tem épocas do ano que as coisas estão mais baratas, né? Também. São Paulo tem muita opção, isso é bom. Comece cedo a organizar e acompanhar o orçamento. Então, essa é uma dica, inclusive, para quem ainda nem começou, né, a pensar aí. Temos alguns irmãos aí que estão no início ainda, mas vale a pena já, desde cedo, pensando, estudando, alinhando essas coisas, porque ajuda. Quando eu casei, a gente se organizou durante 1 ano. A gente marcou a data do casamento para 1 ano depois que a gente resolveu se casar e tal. Enfim, então, a gente teve 1 ano para se organizar e eu achei que foi um tempo bom para a gente se organizar. Mas mesmo assim, chega no final, tá aquela correria que vocês estão experimentando aí, alguns de vocês estão experimentando aí essa correria louca, né? Então, é algo que vale a pena, quanto mais cedo, melhor. Isso aqui agora não. Cadê? Onde que eu... peraí. Saí. Stop. Ok. Então, a respeito da vida financeira, vocês... Muriel, eu sou noivo, não desisto nunca. Vocês precisam conversar bastante. Uma das coisas que dão muito problema quando o casal é recém-casado, é a vida financeira. Principalmente se vocês não alinharam as coisas antes, enquanto não casaram. Isso aqui pode parecer bobagem, mas não é, tá? Porque chega lá, quer viver como se fosse solteiro em relação à vida financeira. O dinheiro é meu, eu faço... Não é assim que funciona o casamento. E tem uma outra questão. Pode ser que um só esteja trabalhando, pode ser que um ou outro perca o emprego durante essa jornada. Então, tem que saber lidar com essas coisas também, né? Se é um salário só, então você tem um salário para um monte de coisas, né? Vai pulverizar ali sobre um monte de coisas, um monte de contas para pagar. Então, precisa levar isso em consideração também e ter as expectativas mais realistas de acordo com o financeiro que se tem. Até por isso, o ideal é que você se case sem dívidas, inclusive do casamento. Vou casar e vou parcelar para 12 vezes depois do casamento. Isso é loucura. Não faça isso. Porque você está comprometendo 1 ano da sua renda com um casamento que já passou. E você tem coisas
para pagar, e você não sabe ainda, na prática, como que é os gastos de duas pessoas dentro da mesma casa. Na prática, você não sabe isso ainda. Você tá tudo calculado, mas na prática é diferente. Tem os imprevistos, tem várias variáveis que vocês precisam levar em consideração. Como que vocês se salvam das variáveis? Não se endividando. Para quando começar o casamento, não ter dívida. Está tudo zerado. Você ganhando pouco ou muito. Você entrou no casamento sem dívida, maravilha. Se os dois estão trabalhando, então, melhor ainda. Vocês vão alcançar os objetivos de vocês muito mais rápido. Né? Se não estão, se está um só, vai conseguir ir aos poucos. Mas a dívida vai atrapalhar vocês. E aí entra o aspecto do cartão de crédito também, né? Que a gente não pode deixar de falar rapidamente sobre ele. Cartão de crédito é suicídio, irmãos. Você entra no cartão de crédito e vai embora, ó. E aquilo não acaba. Todo mês, uma parte da sua renda já está comprometida. Cartão de crédito deveríamos usar para emergências. Ou para compras, tipo assim, eu preciso comprar um guarda-roupa. Ok. É um negócio, né? Assim, é um móvel que tem um valor mais alto, que você não vai ter aquela grana para comprar naquela hora e você precisa dele. Aí, ok. Mas coisas que são do seu fluxo variável, você nunca deve passar no cartão de crédito. Eu vou passar comida no cartão de crédito. Meu amigo, no mês que vem você precisa fazer compra de novo. Eu vou passar gasolina no cartão de crédito. Não faz isso não. Isso é loucura. Passa no cartão de crédito aquilo que é bem durável, que é de valor maior, que você não tem dinheiro para pagar ali na hora. E você vai precisar dele. Eu preciso de uma cama. Lógico que você precisa de uma cama. Então, compra a cama. Se precisar parcelar, parcela. Mas tem que tomar cuidado também com esse montante aí, no final das contas, né? Então, são questões financeiras que o casal precisa considerar, ponderar, caminhar junto. E não ter segredinho também, né? Tem uma história na internet que deve ser verdade, tem muita gente louca por aí, que a mulher fala com o cara que gastou o aluguel todo comprando roupa, maquiagem, sei lá o quê, sem falar com ele, e era o dinheiro do aluguel. Aí você imagina que bonito que ficou o relacionamento do casal, né? Ficou uma delícia, porque a mulher gastou o dinheiro todo para pagar o aluguel sem falar com ele. Então, a questão financeira é muito sensível, e o casal precisa estar sempre conversando sobre isso, sempre alinhando, né? Talvez um só vai administrar todo o dinheiro da casa, não tem problema, mas tem que ter esse diálogo sempre. Aqui em casa, por exemplo, quem administra toda a parte financeira sou eu, até porque é só eu que trabalho. Mas mesmo quando a Crisane também trabalhava, eu administrava o financeiro. Tem as planilhas, tem os boletos, que já está tudo, tem as datas, eu tenho a planilha de pagamentos aqui, aí eu pago tudo. Só que a gente está sempre conversando. Ó, esse mês isso aqui, esse mês aquilo ali, ó, a gente precisa comprar isso aqui, a gente precisa pagar isso aqui a gente consegue esperar para o próximo mês, isso aqui é de imediato. Isso aí é o casal tem que conversar o tempo inteiro sobre isso. Então, a parte financeira, irmãos, lembra disso, é muito importante. E se vocês não começarem a conversar agora, não vai dar certo. Não deixe para conversar sobre isso quando vocês já estiverem casados. Se você ainda não está alinhando um com o outro sobre isso, acabou a aula, já senta aí, já tem a DR aí para começar a alinhar esse negócio aí já, tá? Principalmente quem já está na iminência de casar aí e tal, então, pensem nisso aí. Vamos caminhar aqui, porque tem muita coisa para falar ainda e vocês já estão me ouvindo há um tempo já também, né? Vocês estão cansados aí, tem outras coisas para fazer, mas vamos acabar, rapidinho. Deixa eu ver o que falta para falar aqui. Planejamento, filhos, profissão, moradia e igreja. Deixa eu falar profissão, moradia e igreja de uma vez e, por último, eu falo sobre filhos para encerrar. Tá? A questão da profissão, né? É a questão de você pensar no sustento, mas também pensar em algo que seja satisfatório. Então, a profissão ela precisa ser bem pensada.
E quando você casa e não tem filhos ainda, você pode arriscar mais na sua profissão, tá? Mas se tiver que arriscar, faz isso agora. Quando você tiver filhos, não dá para você ficar brincando de vou me demitir e vou esperar arrumar outro emprego, entende? Isso é mais complexo quando você tem filhos. Quando está o casal e os dois chegam a um consenso ali, ó, vou ter que sair da empresa lá, não está legal, ou então, eu vou sair porque eu vou buscar uma outra colocação e tal, ou eu estou me transferindo para outra empresa que eu vou ganhar menos, mas eu vou ter um progresso de carreira ali, então vai apertar um pouco a finança, ok. Mas pensa em se resolver profissionalmente, se você não se resolveu ainda, logo agora no início do casamento. Depois, pode... É mais difícil você simplesmente falar assim, vou mudar do dia para a noite, porque tem filhos, e a gente não quer que os filhos sofram, tá? Por conta das nossas decisões ruins. Então, a vida profissional precisa ser pensada desde já, e Deus vai conduzindo vocês para isso, né, na caminhada. Moradia e igreja, a questão da moradia eu já citei, a questão do trabalho. Mas também você precisa considerar outras coisas. E uma delas é, eu vou ter acesso à igreja, eu vou morar tão longe. Aqui em São Paulo é quase impossível isso acontecer. Mas a gente fala disso porque, assim, você casar e, eu vou morar em qualquer lugar. Você está longe da igreja, você está longe do trabalho, você tem acesso ruim para a igreja, tem acesso ruim para o trabalho, vocês se prejudicam, tá? Então, assim, a vida na igreja ela precisa continuar como casal e ainda mais agora que vocês vão ser depois do casamento, né? Então, vocês precisam continuar participando dos cultos, das programações. Depois vocês casarem, vocês podem participar das programações dos casais. Ei, que legal! Então, é um negócio que vocês precisam pensar nisso aí também, né? Na caminhada dos dois. Agora vocês são um casal, a gente vai para a classe de casais, a gente vai continuar na classe de jovens. Isso tudo aí precisa ser ponderado por vocês, né, no planejamento pré-casamento, tá? E por último, eu quero falar de filhos. Filhos é um negócio interessante porque nós temos duas alas no mundo e até no meio evangélico. Vamos lá. A primeira delas, a gente tem três, vai. A primeira delas é aquele pessoal extremo que diz assim, você não deve ter controle de natalidade, porque o Salmo 127 fala que filhos são herança do Senhor e precisa encher a aljava ali e tal, e é isso aí. Então, você já casou, já libera tudo ali, não previne com nada e já vai ter filho já na primeira semana. Ok. Tem a outra ala que fala assim, ó, não, você precisa usar métodos contraceptivos e você tem que ter um planejamento familiar e ter filhos só em determinado momento. Tem a terceira ala, que é aquele pessoal doido lá que chama cachorro de filho, entendeu? Então, esse pessoal é o da terceira ala, cachorro é filho. Então, eles não vão querer ter filho, eles vão postergar filho até não ter mais jeito. Eu preciso ter meu apartamento primeiro, eu preciso ter meu carro, eu preciso fazer a minha viagem para a Europa, eu preciso ter uma conta bancária X valor para depois eu ter filho. Mentira, é que o ídolo dele é ele mesmo. Ele não quer ter filho porque filho dá trabalho, dá gasto, muda a rotina da vida toda e etc. e tal. Ele não quer ter trabalho, tá? Então, a gente tem pelo menos essas três alas, tá? Quando se fala de filhos. Eu sou adepto da segunda, do planejamento familiar, tá? Respeito quem acha que tem que já casar e já ter filho na primeira semana, ok? Não vejo dificuldade com isso. Aliás, eu vejo algumas dificuldades, mas, enfim, dá para passar. O pessoal do cachorro lá, aí não, aí já é loucura, né? Assim também não dá. Mas eu sou obrigado a ter filhos? Olha, logicamente que você não é obrigado a ter filhos, mas se Deus te deu condições fisiológicas de ter filhos, tem que sondar o coração por que você não quer ter filho, né? Provavelmente é uma raiz de idolatria. Até mesmo quem não pode ter filhos tem a opção de adotar, né? Uma criança e tal, que é outro assunto que nós não vamos entrar aqui hoje, tá bom? A questão toda é que planejamento
familiar, questão de ter filhos, é algo relevante e vocês precisam considerar. Por quê? Quando você casa, e aí não é uma questão de egoísmo, é uma questão de entender o momento que vocês estão vivendo, né? Ah, mas a gente quer ter filho logo no início. Ok. Faz parte do planejamento familiar, entende? A questão é ter um plano. Não é simplesmente, vamos lá, vai do jeito que der e etc. E tal. E aí eu tenho outro artigo aqui, que eu não vou ler todo, eu vou mandar o link para vocês, que é mais tranquilo para vocês lerem. Cadê? Aqui. Que é o artigo... Tem 2 artigos aqui, na verdade, do Albert Mohler e do John Piper. A Bíblia permite o controle de natalidade? Albert Mohler, cristãos podem usar controle de natalidade? A resposta dos dois é sim, pode sim. O salmista dizer que herança do Senhor são os filhos, não anula um controle de natalidade. Até porque a Bíblia não fala nada contrário a isso, né? E o controle de natalidade, ele pode ser feito, mas de maneira adequada, tá? E aqui ele vai falar o seguinte. Primeiro, devemos começar com a rejeição da mentalidade anticoncepcional que vê a gravidez e filhos como imposições a serem evitadas, em vez de presentes a serem recebidos. Precisamos afirmar que Deus nos deu o dom do sexo para vários propósitos, inclusive para a procriação. Nós devemos olhar de perto o argumento moral católico da forma como se acha na encíclica papal. É que os católicos, eles defendem, né, a questão em relação ao aborto dos filhos, né? E é isso que ele vai argumentar aqui, que eles estão falando algo que é correto. Vocês se lembram do sermão de ontem que eu falei? Toda verdade é a verdade de Deus. Então, se os católicos estão falando que os filhos são herança do Senhor e que nós não deveríamos abortá-los, nós concordamos com eles. Isso é verdade, tá? Tem uma parte desse material aqui, que é essa aqui que eu quero focar agora. Casais cristãos têm que assegurar-se de que os métodos escolhidos são realmente anticoncepcionais em seus efeitos e não abortivos. Esse é um ponto do planejamento familiar. A gente pode ter um planejamento no sentido de vou usar métodos de barreira para não ter filho, ou para não ter filhos, não, né? Para evitar uma gravidez, ou pelo menos tentar evitar uma gravidez. Métodos de barreira. Anticoncepção nos seus efeitos, não abortivos. A gente precisa se lembrar que, mesmo que nós usemos métodos de barreira, quem dá filhos é Deus. Esse negócio de, eu estou limitando Deus, quer me dar um filho com método de barreira. Não. Você pode ficar sem usar método de barreira e você não ter filhos, porque é Deus que dá no tempo certo. Tá? A gente até usa pensando num planejamento familiar. Mas, mesmo se a gente não usar, a gente sabe que Deus vai dar no tempo certo. Só que, às vezes, tem circunstâncias. Por exemplo, a mulher que acabou de ter um filho, se ela tiver outro filho, pode ter complicações. Mas, logicamente, que é Deus que dá. Sim, mas ele também não nos isenta da nossa responsabilidade. Tá bom? É nesse sentido que a gente está pensando aqui de usar métodos de barreira. Tem uma polêmica em torno de anticoncepcional. E eu vou jogar mais fogo nessa polêmica quando eu te mostro isso daqui. Temos lives. Essa mulher aqui é presbiteriana, fez uma live com esse médico aqui, falando, a Bruna Botelho, falando sobre métodos anticoncepcionais. E tem essa mulher aqui também, que ela fala de anticoncepcionais e os abortos ocultos. Há alguns anos atrás, quando nós nos casamos, a Crisane usava anticoncepcional. Isso aqui é um testemunho, tá? E ela passava muito mal, como quase toda mulher passa, e etc e tal. E muito complicado. E ela começou a pesquisar sobre isso e conheceu esse pessoal aí. E ela foi estudando mais, foi ouvindo médicos, foi ouvindo especialistas, foi em médicos também, e etc e tal. E nós concluímos que o anticoncepcional,
ele tem uma grande chance de ser abortivo e nós nem saber. Qualquer anticoncepcional, aqueles do compromidinho, sabe? Aí, nós paramos de usar anticoncepcional, pedimos perdão a Deus caso ela tenha tomado e tenha ocorrido algum aborto, e a gente nunca vai ficar sabendo, porque o anticoncepcional, ele não é possível você saber qual que é o limite dele para desprender algo que já foi fecundado, entende? Não é possível você mensurar isso. Então, você pode ocorrer um aborto logo lá no início da concepção e você nem saber disso, por causa do uso de anticoncepcional. Isso aqui é algo que nós concluímos depois de muito estudar sobre isso e orar sobre isso e etc. E tal. Não estou falando que você tem que fazer igual. Só estou falando que você precisa conhecer mais sobre o assunto. A indústria farmacêutica sempre vai vender para nós uma coisa, né? Mas a gente precisa investigar mais a fundo e tem muita gente boa, muito médico, muito especialista da área falando sobre isso e eu acho que vale a pena vocês olharem. A gente passou a usar métodos de barreira, métodos mais naturais, digamos assim, né? No nosso relacionamento. As enfermidades da Crisane foram embora, porque anticoncepcional, além de tudo, é uma bomba de veneno, digamos assim. É uma droga que o seu corpo está tomando e vai alterar questão hormonal, questão emocional, vai alterar um monte de coisa aí. A própria bula do anticoncepcional, se você toma anticoncepcional, é só você dar uma lida lá, né? Você vai ver que o negócio é cabuloso e tal. Ou se você pegar uma bula na internet aí, na verdade, né? Você vai ler lá e vai... E os médicos prescrevem até para regular a menstruação, e a gente estudou sobre isso também, e na verdade não tem nada a ver isso. Enfim, pense nisso, em usar métodos que não tenham nem a possibilidade de serem abortivos. Ou, se você também quiser ser naturalzão, segue a vida, vai ser feliz, não tem problema nenhum com isso também. Só não vai ser daquele lá do terceiro do cachorro, entendeu? Por favor. Qualquer um dos dois que vocês decidirem seguir como método aí de planejamento familiar é válido à luz da palavra do Senhor. Você só não pode chamar cachorro de filho e não querer ter filho porque você está firmado na idolatria do seu coração. Aí não, tá bom? Eu só estou te dando o que nós decidimos aqui em casa, né, como um exemplo, mas vocês também podem pensar de outra maneira, não há dificuldade com isso. O que é importante é vocês conhecerem sobre esse assunto, principalmente de anticoncepcional. Anticoncepcional nasceu na Revolução Sexual na década de 60, não existia isso antes. O medicamento anticoncepcional nasceu na década de 60 nos Estados Unidos. Para quê? Para que as pessoas fizessem sexo fora do casamento e não tivessem filhos. Esse foi o objetivo da criação desse medicamento. Então, é algo para a gente pensar, tá? É algo para a gente estudar mais sobre isso, abrir a mente sobre isso, conversar mais sobre isso. E o casal decidir qual que é o método que vocês vão usar, se é que vocês vão usar algum método anticonceptivo aí e tal. Lógico, a gente precisa ter sabedoria também, né? Hoje, financeiramente falando, a gente não tem condição de ter um filho. E às vezes não tem mesmo, vocês acabaram de casar. Então, vale a pena esperar um pouquinho aí e tal. Filho gasta muito? Não é que filho gasta muito, gente. É um investimento, na verdade, filho, né? A gente está gastando. Mas tem, de fato, um valor que você gasta. É óbvio, tem fralda, tem remédio, tem um monte de coisa, tem roupa, enfim. Então, vocês também precisam levar isso em consideração. Eu sei que coisas que você fala assim, mas essa coisa aí, você está racionalizando muito, meu querido. Vocês precisam caminhar com tudo bem alinhado. A razão, a fé, a emoção, tá? Não vai para o casamento emocionado, não, que dá errado, tá? Emoção é muito importante, mas ela precisa estar alinhado com planejamento, com entendimento do casal, com sabedoria que Deus nos dá, tá? Então, mesmo que você olhe e fale, nossa, mas esse negócio que você está falando aí está parecendo mais gente que não é crente. Não está parecendo gente que não é crente. Está parecendo gente que usa a cabeça, usa a razão, usa a inteligência para pensar tudo isso que a gente está conversando aqui nessa noite. Tá bom? Pensem nessas coisas, se você não está pensando ainda, né? Estude mais, converse mais com o seu noivo, sua noiva, seu namorado, namorada aí, e alinhe essas coisas desde agora. E vai ser uma bênção o casamento. Se vocês me convidarem, eu vou estar lá.
for para churrascaria, menos que seja do fazano, eu vou também, tá? Então, e vamos desfrutar aí das bênçãos desses preparativos finais e do casamento também. E a gente vai estar aqui sempre à disposição de vocês, né? Como casal também, para apoiá-los, para orientá-los como pastores aí. Eu, pastor Márcio, pastor Davi, os pastores das igrejas de vocês, no caso do Felipe e da Ruth, né? Estarão aí sempre para apoiar. A gente está aqui para acompanhar a vida dos casais também da igreja, com toda certeza, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar encerrando nessa hora. Já andamos bastante aí. E tem alguma dúvida? Rapidinho a gente consegue tirar a dúvida aí.